O Labor Advantage é a solução da HighJump para gerenciamento de mão de obra em um centro de distribuição. O Labor Advantage avalia o desempenho de uma forma bem abrangente. Por exemplo, com 2 usuários executando a mesma atividade. O usuário A separa 100 peças por hora, o usuário B separa 200 peças por hora. Qual que é o mais produtivo? Qual é o mais eficiente? Numa análise muito rápida é difícil medir. O Labor usa diversos outros pontos para análise. Qual o processo que está sendo executado pelos colaboradores? Quais os equipamentos utilizados para executar essas atividades? Quais os produtos que estão sendo manuseados? Esses produtos possuem características específicas? Volume, peso? Qual a distância a ser percorrida? Então, diversas informações que podem impactar na decisão de quem é mais produtivo ou menos produtivo. O Labor ajuda a nivelar e otimizar a equipe de trabalho, definindo um tempo padrão para a execução de cada atividade e levando em consideração também peso, volume dos produtos a serem manuseados, a distância a ser percorrida, quais os equipamentos que vão ser utilizados, entre outras informações que possibilitam você refinar mais o tempo correto para cada atividade. O nivelamento acontece de forma gradual, onde você pode fazer uma análise dos indicadores, identificar as pessoas que estão acima da média, as pessoas que estão conseguindo atingir o tempo desejado para as atividades e aquelas que acabam ficando abaixo da média. Baseado nesses dados, você consegue montar um plano de ação para trabalhar esses indicadores na equipe. O Labor Advantage trabalha com 3 indicadores, sendo eles performance, eficiência e utilização. Todos os 3 indicadores podem ser visualizados para um colaborador específico, para o time ou para o centro de distribuição. O indicador de performance é um comparativo entre o tempo total que o colaborador esteve no centro de distribuição, desde o momento em que ele registra sua entrada no relógio ponto até sua saída, comparando com o tempo total de todas as atividades que ele executou dentro do centro de distribuição com o tempo previsto. Esse tempo previsto é o tempo levantado previamente pelo Labor e você vai ter o tempo exato de cada atividade que deveria ter sido executada. O indicador de eficiência é um indicador que mostra um comparativo entre o total de horas que o colaborador utilizou para executar as atividades ao longo do dia, comparando isso com o total de horas previsto para a execução das mesmas atividades. Essa comparação vai mostrar o quão eficiente ele foi ao atingir o tempo pré-determinado para a atividade ou não, ficando acima, abaixo ou exatamente nesse tempo previsto. O Labor também trabalha com outro indicador, que é o indicador de utilização. Esse indicador, ele relaciona o tempo total do colaborador dentro do armazém, que significa o tempo que ele entra no armazém e registra a sua entrada no relógio ponto até sua saída, com o tempo total de execução de atividades dentro do centro de distribuição. Essas atividades podem ser atividades diretas, que são as atividades que são medidas e têm um tempo de execução pré-definido dentro do sistema Labor, e as atividades indiretas, que são as atividades executadas ao longo do dia, que podem ser reuniões, seminários, entre outras. O Labor Management System da HighJump é uma ferramenta que permite você planejar, medir e rastrear as atividades operacionais da sua empresa, visando uma maior eficiência operacional. Ao invés de você possuir supervisores monitorando os colaboradores num sistema de vigília e punição, você pode passar a ter colaboradores se autogerenciando e buscando atingir os indicadores que foram definidos. Também é possível você fazer uma revisão dos seus processos, onde você vai buscar a melhor prática desses processos para maximizar a performance dos seus colaboradores e de todos os recursos envolvidos. A ferramenta fornece aos gestores respostas a algumas questões. Por exemplo, quanto tempo a minha equipe e os meus colaboradores estão gastando em atividades improdutivas? Ou então, como a minha mão de obra está sendo utilizada? Existem colaboradores que executam tarefas
com melhor performance ou mais rapidez do que outros colaboradores? Sobre o tempo de execução de atividades. Qual é o tempo correto ou qual é o melhor tempo para executar determinada atividade? E ainda, qual a real capacidade da minha força de trabalho?